Bíblica desta Atos, capítulo 3. O livro de Atos foi escrito por Lucas. É a continuação do Evangelho de Lucas e alguns teólogos dizem que inclusive poderia ser apenas um livro. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos. O livro de Atos ele tem uma importantíssima contribuição na Bíblia para nós hoje. O livro de Atos ele liga os evangelhos a todo o restante do Novo Testamento. Cristo Jesus, a comunidade cristã instituída por Ele. E tem como objetivo falar para nós e testemunhar para nós que o poder de Deus não deixou de atuar nesse mundo quando Cristo Jesus ascendeu ao céu. O poder de Deus continuou sendo manifestado nesse mundo por meio do Espírito Santo na vida dos seguidores de Cristo. Eu estou vendo vários deles aqui nessa manhã. O livro de Atos, ele representa, de maneira até profética, características que serão vistas na igreja nos seus últimos dias. O derramamento do Espírito Santo, um forte testemunho poderoso sobre Cristo Jesus e uma rápida disseminação do Evangelho a todo mundo. E se nós cremos e aguardamos na maravilhosa vinda de Cristo Jesus, cremos que somos parte do povo remanescente, que podemos ver em nossos dias esse céu se abrindo, devemos prestar atenção a algumas características na vida dos cristãos presentes aqui no livro de Atos. E hoje nós vamos tirar 3 características que nós vemos na vida de 2 personagens, Pedro e João, que devem ser vistas em nossa vida, em nosso ministério. Falamos da importância de andarmos com Deus, na presença dEle, confiando que Ele cuida da gente. Ontem reforçamos que existe uma carreira para cada um, é necessário ter uma inspiração, desembaraçar, correr com perseverança, olhando firmemente para Cristo, considerando a Cristo. E quando fazemos isso, brotam algumas características em nossa vida. São essas que eu vou mencionar nesse momento, através desse texto do capítulo 3 de Atos, a partir do verso 1, uma história muito conhecida sobre Pedro e João, a cura de um coxo. Antes de ler esse texto, eu convido você mais uma vez a fechar os seus olhos para falarmos com Deus. Pai querido, Deus amado e santo, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O Senhor é o nosso Rei, nosso Deus Criador, cheio de graça, mantenedor da vida, infinito em bondade, em amor, em recursos, em salvação, em provisão. Nesse momento pedimos que o Senhor assuma completamente o controle dessa mensagem, do nosso coração, da nossa mente, e que através do Teu Santo Espírito o nosso coração seja aquecido e seja transformado, e que possamos tomar aqui as decisões que o Senhor irá nos convidar através do Espírito atuando em nossa mente. Fala conosco, Senhor. Aquieta o nosso coração. Silencia todo o barulho ao nosso redor. Silencia a nossa mente, para que possamos apenas ouvir a boa e maravilhosa palavra do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 3, verso 1 diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram
ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e de assombro por isso que lhe acontecera. Mantenha a sua Bíblia aberta. Esse texto nos fala que Pedro e João eles estavam subindo para o templo, era a hora nona. Quando a Bíblia apresenta a hora terceira, hora nona, ou qualquer outro número de hora, se você quiser transformar para o nosso horário hoje, é só você acrescentar mais 6. O dia judeu ele começava a ser contado por volta das 6 da manhã. Então quando completava a nossa 7 horas, para eles era a primeira hora. Hora nona, está dizendo aqui que eram 15 horas, 3 horas da tarde. Um dos horários de oração dentro do templo, e algo já me chama muito a atenção no início dessa história. Esses homens haviam passado pela experiência mais poderosa e profunda da vida espiritual deles no Pentecostes. Cristo Jesus ascendeu ao céu, o sacrifício foi aceito, ele foi entronizado. E ao ser entronizado, desce o quê? O Espírito Santo sobre o seu povo. Milhares são convertidos em um dia. Foi a experiência espiritual mais profunda que aqueles homens tiveram. E novamente, eles já estão fazendo o quê? Indo de novo ao templo para orar e buscar ao Senhor. E no início dessa história eu já tenho aqui uma linda e importante aplicação para nós. As vitórias espirituais que nós tivemos no passado, elas não garantem que teremos vitória espiritual no presente. Ontem houve aqui uma celebração linda, e devemos celebrar sim, dar glória e louvor a Deus. Mas tudo aquilo que foi celebrado ontem à noite a respeito de 2024, significa que a gente vai ter vitória em 2025? Não significa. As vitórias do passado, elas são importantíssimas, devemos celebrar, devemos olhar para trás e ver que Deus interviu, mas não buscarmos a Deus no presente. As vitórias do passado vão servir apenas para nos lembrar que após um momento, uma geração que venceu pelo poder de Deus, nós falhamos por não buscá-lo. Se queremos vitória espiritual no presente, devemos buscar a Deus no presente, devemos buscar a Deus hoje. Era isso que Pedro e João estavam fazendo. Estavam indo novamente para o templo. A história nos diz que um homem era colocado lá por volta de 40 anos, coxo de nascença, era colocado ali para pedir esmolas. Esse homem estava adaptado com essa vida, já fazia isso há muitos anos, décadas. Ele era colocado ali e pedia esmolas. Eu fico impressionado com o poder de adaptação dos seres humanos. O ser humano ele se adapta a quase qualquer condição. Às vezes vemos frio extremo, calor extremo, muita água, falta de água, lugares que as pessoas moram que a gente nem acredita. O ser humano ele tem um grande poder de adaptação, mas às vezes também nos adaptamos a uma vida mais ou menos. Nos adaptamos em nossa rotina, nos nossos afazeres, em nosso trabalho, a não viver da maneira real que deveríamos, de acordo com o grande propósito que Deus colocou diante de nós. E aquele homem que estava ali pedindo esmolas, vê dois homens de Deus passando na frente dele, Pedro e João, e mais uma vez ele pede esmolas. Ele não acreditava que nada tão extraordinário poderia acontecer na vida dele. Ele olhava apenas de maneira materialista, apenas de maneira racional. Ele olhava apenas para números. Você tem lembrado aqui esse final de semana que os números são importantes, mas existe algo além dos números. Ele não conseguia ver que algo tão extraordinário poderia acontecer na vida dele. Ele não achava que a vida dele poderia ter uma mudança. Ele não achava que poderia ser diferente. Olhava com os olhos humanos e dizia: é isso que eu tenho para a minha vida, e é assim que vai ser até o final. Ele se adaptou àquela situação, e eu sei que eu posso estar falando para pessoas
nessa manhã que não acreditam que algo tão extraordinário possa acontecer na sua vida, que vai levar essa vida assim até o final. Falo para líderes da igreja que não acreditam que algo tão extraordinário possa acontecer na sua igreja, na sua comunidade, no seu distrito. E se em algum ano não tem como a associação dar um aporte financeiro, uma ajuda para uma reforma que é necessária, para suprir alguma necessidade pontual, desanima. Eu quero dizer uma coisa para você, querido líder, querida líder: Deus tem recursos ilimitados para a sua vida e para a sua igreja. Às vezes olhamos com os olhos humanos e dizemos, é assim mesmo, vai continuar assim. Nos adaptamos e não conseguimos imaginar que algo tão extraordinário possa acontecer na nossa vida, na nossa família, na igreja que Deus pediu para a gente cuidar. E eu estou aqui para lembrar para você, sim, coisas extraordinárias acontecem fora do comum quando há pessoas que acreditam e creem no poder de Deus. Pode acontecer lá. Pode acontecer lá na sua igreja. Pode acontecer lá na sua casa. Lá na sua família. Deus tem recursos ilimitados para isso. Ele passa na frente daqueles homens e mais uma vez eles pedem esmolas. A partir do verso 4, nós encontramos 3 características do porquê esse milagre aconteceu. 3 características em Pedro e João do porquê que esse milagre foi possível. Primeira característica está no verso 4. Diz assim: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Essa palavra fitando é traduzida de uma palavra grega chamada atenizo. Essa palavra grega chamada atenizo significa olhar fixamente. Pedro e João, olhando fixamente para o coxo, disse: olhe para nós. Era muito comum dar esmolas, fazia parte da religião judaica. Passavam ali milhares de pessoas, e muitas pessoas certamente jogavam no caminho para a oração, jogavam ali uma moedinha, um dinheiro e seguia. Pedro e João, eles param, eles olham fixamente para o coxo e pedem para aquele coxo olhar para eles. Primeira característica do porquê esse milagre aconteceu. Primeira característica que eu encontro em Pedro e em João. Pedro e João, eles tinham um olhar diferente. Pedro e João, eles tinham um olhar diferente. Eles param em meio àquela multidão, eles olham para aquele coxo e eles pedem para o coxo olhar para eles. Pedro e João, eles tinham um olhar diferente. Eles tinham um olhar diferente em relação à vida, tinham um olhar diferente em relação às pessoas, tinham um olhar diferente em relação às necessidades, eles tinham um olhar diferente em relação ao mundo, eles tinham um olhar de carinho, um olhar de aceitação, um olhar de compaixão, um olhar de acolhimento. Eles tinham um olhar de amor, porque eles olhavam como Cristo olhava. Eles passaram tempo com Cristo e eles aprenderam a olhar como Cristo olhava, com olhos espirituais. Eles tinham um olhar diferente. E o que as pessoas estão mais precisando em nossos dias, num mundo tão carente, onde a gente tem na palma da mão no celular como acessar todas as pessoas do mundo, o que nós mais precisamos em um mundo cada vez mais solitário é de pessoas que olhem com carinho, com amor, e deem atenção a outra pessoa, considerem ela como um ser humano e não apenas como um número, não apenas como um CPF, não apenas como um número de cadastro no meio da igreja, ou uma quantidade de listas ou ofertantes. Eu trabalhei em escola por 2 anos. E lá na escola eu lembro que tinha alguns meninos assim que só faltava quebrar o teto da escola e derrubar a escola inteira. E aqueles mais atentados, assim, mais bagunceiros, em alguns momentos chamavam para a diretoria, às vezes pediam ajuda do pastor, vê se resolve, porque diretoria aqui não está dando conta. Quem sabe você consegue fazer alguma coisa. E a gente, quando cuidava daqueles meninos,
e entender a história, criança pequena, a gente descobria que na família dele não tinha atenção, não tinha amor, não tinha alguém que olhasse para ele, não tinha alguém que parasse, que fizesse o sentir importante, que num ato inconsciente de uma criança de 8, 9 anos, bagunçava um monte, porque se ele bagunçasse, alguém ia colocar ele numa cadeira atrás de uma mesa e alguém ia olhar para ele e falar: filho, o que está acontecendo? Ia olhar para ele. O mundo está precisando de pessoas que tenham um olhar diferente, que olhem com amor, que olhem com carinho, que olhem como Cristo Jesus. Era Pedro e João. Pedro e João olhavam para as pessoas, para a igreja de uma maneira diferente. E nós precisamos, em nosso tempo, de líderes que tenham esse olhar espiritual, que olhem para os membros da igreja de maneira diferente, que olhem para as pessoas ao redor da igreja, os vizinhos, de maneira diferente, que olhem para os recursos da igreja como algo santo para cumprir uma missão, que olhem para a igreja de Deus como instrumento dele para a salvação do mundo e para o breve retorno de Cristo, que tenham um olhar diferente em relação à vida, em relação ao mundo, em relação a tudo. Um olhar semelhante ao olhar de Cristo. Pedro e João tinham esse olhar. O verso 5 então nos diz: ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Era o coxo. Pedro e João falou: olhem para a gente. Ele olhava atentamente e ele falou: agora eu vou receber algo. Se os que nem me olham jogam alguma coisinha, imagina esses que pediram para eu olhar. Talvez fosse o pensamento daquele coxo. Pedro, no entanto, responde, verso 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Queridos, tirando as condições físicas, apenas pensando nas condições financeiras, as condições financeiras de Pedro não eram muito diferentes desse coxo. É bem provável que esse coxo, inclusive, tivesse mais ali na sua bolsinha do que Pedro tinha de recursos materiais. Mas Pedro, ele era um apóstolo plenipotenciário de Deus que possuía recursos, outros recursos. Pedro disse: eu não tenho nem prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Segunda característica do porquê esse milagre foi possível, segunda característica na vida de Pedro e João. Pedro e João, eles tinham recursos espirituais. Eu não tenho prata e nem ouro, mas eu tenho outra coisa para te oferecer. Um dia, o Papa Inocêncio IV, ele chegou a Tomás de Aquino, e ele começou a dizer a Tomás de Aquino, mostrando o patrimônio da igreja. Ele começou a passear pelos prédios, pelo templo, e começou a mostrar para Tomás de Aquino e falar assim: Tomás de Aquino, a gente já não precisa mais dizer como Pedro e João, não tenho nem prata nem ouro. Hoje a igreja tem. Olha os recursos da igreja, olha os prédios da igreja. A igreja hoje, ela tem recursos materiais, tem prédios, tem dinheiro na conta, tem equipamentos. A igreja não precisa mais dizer: não tenho nem prata e nem ouro. Ao que Tomás de Aquino respondeu de maneira fulminante, ele falou: é verdade. A igreja não precisa mais dizer: não tenho nem prata e nem ouro, mas tão pouco pode dizer: levanta e anda. Queridos amigos, se tiver que faltar alguma coisa para nós, que falte o recurso material, que faltem as paredes, que faltem os bancos, que faltem os telões, que falte o microfone, que falte tudo, mas que nunca falte na sua vida os recursos espirituais, porque são esses que vão tirar pessoas da terra e vão levar para o céu. Amém. Devemos zelar pelo patrimônio da igreja, devemos cuidar daquilo que a igreja tem, dos bens que Deus confiou a essa igreja, mas o principal recurso dessa igreja são líderes que carregam recursos espirituais, porque levam a presença de Cristo. Amém.
porque vivem com Cristo, representam a Cristo. Eu não tenho nem prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Ele permite aquela pessoa ter uma experiência com Cristo e milagres acontecem. Amém. Milagres podem acontecer lá na sua igreja. Amém. Se as pessoas encontrarem em você um líder espiritual que vive na presença de Cristo Jesus. Queridos irmãos, qual é o limite? Qual é o limite para Cristo? Não existem limites. Eles tinham recursos espirituais. Sua igreja tem pouquinho recurso. Eu sei que fala nem para muitas igrejas, a maioria delas, essa é a realidade. Tem igrejas sobrando recursos. A maioria das igrejas vivem com poucos recursos. É com sacrifício para fazer uma reforminha, às vezes para arrumar um banheiro, uma salinha para as crianças ou para os jovens que não tem. A maioria das igrejas é assim. Não estou falando aqui alguma mentira. Não. Mas o que o texto está nos falando é que se não tem recursos materiais suficientes, como talvez nós gostaríamos, tudo bem. Continua fortalecendo a mordomia, continua aproveitando e investindo bem nos recursos da igreja, é um tesouro sagrado. Mas se não está sobrando e não está para ninguém, está tudo bem, porque existem recursos espirituais para transformar a história da sua igreja, da comunidade que está ao seu redor, da sua vida, da sua família. Existem recursos espirituais disponíveis, esses são os principais. Se tiver que faltar alguma coisa, que falte tudo, mas que não faltem recursos espirituais na minha e na sua vida. Terceira característica. Primeira, um olhar diferente. Segunda, recursos espirituais. Versos 7 e 8 nós encontramos a terceira característica. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Entre o verso 7 e 8 o milagre acontece. Qual é a cena que é descrita aqui quando o milagre acontece? Está no comecinho do verso 7. E tomando pela mão direita. Quem estava tomando ele pela mão direita? Pedro e João. O milagre aconteceu através do poder de quem? De Pedro e João? Não. Pelo poder de quem? Pelo poder de Deus. Mas o milagre aconteceu pelo poder de Deus, enquanto um ser humano estava estendendo a mão para o outro ser humano para ajudá-lo. Terceira característica do porquê o milagre se tornou possível. Terceira característica de Pedro e João. Pedro e João, eles tinham atitude, eles tinham compromisso. Eles colocavam uma mão, colocavam um braço, colocavam uma vida. Eles não tinham medo de se comprometerem com quem precisava de ajuda. Não tinham medo de se comprometerem com o serviço que era necessário para a igreja. Eles colocavam a mão, eles tinham atitude. Não tinham medo de dar um dia para Deus. Não tinham medo de dar um final de semana para Deus, como vocês estão aqui. Não tinham medo de dar uma semana, um mês para servir ao Senhor. Queridos irmãos, quando nós acreditamos em algo, nós não entregamos apenas o dinheiro. Quando nós acreditamos de fato em algo, nós não entregamos apenas o nosso tempo. Quando nós acreditamos de fato em algo, nós não entregamos apenas os nossos talentos. Quando nós acreditamos de verdade em algo, nós entregamos a nossa vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o vosso culto racional. Romanos 12, olha o que esse texto está dizendo. Eu quero ser como um sacrifício. Você fala de oferta de sacrifício, você manuseia as ofertas de sacrifício dos irmãos em dinheiro. Está tudo bem, mas existe uma oferta maior que eu quero. É você. Eu quero a sua vida como uma oferta de sacrifício. Olha o que ele está dizendo aqui, Paulo. Um sacrifício vivo, santo e agradável. Há uma progressão aqui. Sacrifício vivo significa viver para Deus. Sacrifício vivo e santo significa viver para Deus, separado para Ele. Sacrifício vivo, santo e agradável significa viver para Deus, separado para Ele, da maneira que agrada a Ele e não a você. Amém. E não a mim. O texto fala, isso é um culto racional. Isso é uma oferta de verdade.
Oferta de verdade é quando você entrega a sua vida para viver para Ele, separado para Ele, da maneira que agrada a Ele. Eles entregaram uma vida, porque quando nós acreditamos em algo, nós não entregamos apenas recursos, tempos, talentos e dons. Quando acreditamos em algo, nós entregamos a vida. E eles entregaram a vida, colocaram a mão, colocaram o tempo, colocaram os dons, os talentos, tudo como consequência da entrega da vida. Pedro e João entregaram a vida. Queridos irmãos, nós encontramos aqui no livro de Atos o momento mais extraordinário, e a irmã White fala que nos últimos dias, quando a chuva serôdia descer, o Pentecostes, o reavivamento da igreja, será uma obra tão grande e maior quanto essa. E eu pergunto, o que esses homens tinham? Esses homens tinham muitos prédios, esses homens tinham auditórios. O que esses homens tinham? Tinham grandes grupos musicais famosos, pregadores famosos em todo o mundo, tinham muitos bens materiais. O que esses homens tinham? Eles tinham o poder do Espírito Santo. Essa é a nossa maior necessidade. Uma vida dirigida e guiada pelo Espírito Santo. Pessoas que têm atitude e comprometimento, porque o Espírito Santo não será derramado na apatia, diz a White no livro de Sinais. É quando as pessoas estiverem comprometidas, trabalhando. Essa é a terceira característica. O milagre acontece. Esse coxo, o texto diz que ele entra saltando, pulando e louvando a Deus no templo. Olha como ele entra no templo. Ele entra no templo louvando, pulando e saltando. O texto não fala que quando ele entrou no templo, ele começou a pular, agradecer, louvar. Ele já entrou no templo assim. Quando somos pessoas que temos um olhar diferente, temos recursos espirituais, temos atitude, nós não convidamos pessoas para serem felizes quando entrarem no templo e verem a programação, a música, o meu pastor. Nós convidamos pessoas que já entram felizes no templo, porque encontraram Deus lá fora através da minha vida. Encontraram Deus já lá fora através da presença de Cristo em mim. Irmãos, eu vou terminar contando uma história para concluir. Por volta do ano de 2015, 2016, eu fui lá no Ceasa de São Paulo. Estava chegando um acampal de jovens. Eu era pastor associado de uma igreja chamada Alvorada, uma igreja grande, por volta de 2.000 membros, que fica lá em São Paulo, capital. E eu fui para o Ceasa. O Ceasa de São Paulo, eu me imagino como aqui no Rio, o Ceasa assim, é uma cidade. E lá dentro, fomos em um local, nós íamos comprar ali, estávamos comprando frutas, verduras em quantidade para economizar recursos escassos, para economizar, para levar os jovens para uma programação espiritual. E no local lá nós pegamos e compramos melancias. Tinha bastante, devia ter por volta de quase umas 10 melancias. E aí o responsável do estabelecimento, ele pediu para um funcionário levar até o meu carro. Colocaram um carrinho desses de mercado e aquele funcionário foi levando. E no caminho eu percebi que era um estrangeiro. Perguntei qual era o nome dele. Osli Cheri, haitiano, 3 meses no Brasil e acabado de chegar. E fui perguntando, mas por que Brasil? E tinha a memória do futebol, tinha alguns outros haitianos que tinham vindo. Ele veio para o Brasil. E ele veio para o Brasil para tentar salvar a sua família. Uma condição de escassez extrema de alimento, do básico para viver. E chegamos no carro, ele colocou, eu vi que era uma pessoa muito assim, era uma pessoa diferente, solista, educada, e colocou, eu abri o porta-malas, ele já pegou para ajudar. E ele terminou de colocar, eu falei assim, Osli, eu sou pastor da igreja adventista, esse aqui é um líder jovem da igreja, eu posso fazer uma oração por você? Ele falou, claro. Fiz uma oração por ele e falei assim, Osli, você não gostaria de ir na minha igreja um dia? Ele falou, gostaria. Passei o número para ele,
Peguei ali algum material que eu tinha no carro de evangelismo, entreguei para ele um livro, um folheto. Fomos embora. E eu fui embora e confesso para vocês que eu participei daquele momento e por algum momento esqueci. Fui para acampar, organização, os jovens. Lá na Campal, no domingo, eu tinha que levar um rapaz à rodoviária. Quando levei o sinal, o telefone pegou o sinal, eu recebo uma ligação. Pastor, eu não estava reconhecendo quem era. Eu falei, quem é? Rosli. Pastor Rosli, do Ceasa. Pastor, eu quero ir na sua igreja. Eu falei, Rosli, que legal, eu estou fora agora, eu estou em viagem. Vamos marcar no próximo domingo. E aí você vai, nós nos encontramos. Marcamos no próximo domingo. Ele desceu no metrô, tem lá perto da igreja, uns 3 quilômetros da igreja. Peguei ele no metrô, levei para a igreja, assistiu o culto, passamos na asa, pegou ali alguma coisa de roupa, de alimento. Foi o primeiro domingo. A partir dali, irmãos, o Osli, ele não faltava mais um culto. Domingo, quarta e sábado. Domingo, quarta e sábado. Domingo, quarta e sábado. Um dia, eu peguei ele voltando a pé da igreja para o metrô. Ele não sabia que fazia conexão entre metrô e o ônibus. Voltando a pé, 3 quilômetros até o metrô. Pegava o metrô mais de 1 hora. Descia no metrô, tinha que subir lá no alto do Morro de Jaguaré, que foi uma coisa que eu falei ontem, atravessava o Marginal, subia o morro. Falei, Osli, o que você está fazendo? Não, estou descendo no metrô. Aí eu expliquei para ele que fazia conexão, estava andando a pé. Para ir para a igreja não faltava um culto, não chegava atrasado. Depois eu conheci a sua história, e quando eu conheci eu entendi um pouco do porquê. E ele me explicou que na sua infância, ele andava 6 horas por dia para estudar, 3 horas para ir, e 3 horas para voltar da escola à noite. E no caminho ia vendendo os negocinhos que a mãe dava para vender, para tentar levantar algum dinheiro. Perdeu o trabalho no Ceasa. Foi um dia lá na casa dele, que falei para vocês ontem. Posso nem chamar de casa, mas parecia um cativeiro. Sinceramente, assim, parecia um cativeiro. Eu entrei lá no alto do Morro de Jaguaré, subi, afundava assim, para um local, uma escada, entrava assim, lugar não tinha janela, escuro, úmido, aí eu abri a porta, cheio de mosquitinho. Eu falei assim, deixa eu tirar esse rapaz aqui. Vou tirar esse rapaz. Uma irmã da igreja falou assim, pastor, eu tenho uns cômodos aqui que eu alugo, pode trazer ele aqui para minha casa, ele vai morar aqui. Vi com outro amigo que tinha uma empresa de terceirizados, e falou, pastor, vamos arrumar um trabalho para ele. E ele foi lá fazer o cadastro, e lá no cadastro chegou numa parte da disponibilidade dos dias. Ele virou para mim e falou assim, pastor, e o sábado? Irmãos, eu nunca tinha dado um estudo em sábado. Eu falei assim, pastor, e o sábado? Isso que é o sábado. Sábado vai estar garantido. Você já é adventista, ele já começou a trabalhar. Passa um tempo, a irmã está nos estudos. Conseguimos um trabalho para ele na escola da Alvorada. Ele estava perto agora da igreja, bem pertinho da escola, ligado com a igreja. Trabalhava na área de limpeza, ia para a igreja. Os filhos começaram a estudar futuramente na escola. Daqui a pouco vou contar essa parte. Irmãos, passaram poucos meses. Você imagina o que aconteceu? Eu batizei o Osli. Quero pedir para colocar a primeira foto do Osli aqui. Eu batizei o Osli lá na igreja da Alvorada, em São Paulo. Esse aqui é o Osli, haitiano. Tem uma foto no metrô. Por favor. Passaram poucos meses, eu batizei o Osli. Começou a trazer a irmã dele e o cunhado para a igreja. Passam mais alguns poucos meses. Estão no estudo. Eu batizo a irmã dele e o cunhado dele. A irmã dele em um quarto lá no Hospital Campo Limpo, aquele que eu falei no primeiro dia, botei o pé e tal. Isso aí é a família. Pode deixar nessa foto, por favor. A irmã dele, depois do trabalho de parto, ela tem uma complicação, tem uma infecção depois generalizada, ela perde a vida. Descansou, irmãos, mas descansou em Cristo. Ela conheceu o Evangelho.
A família do Bosni, essa família que linda, quando ele estava no Brasil, a família estava lá na República Dominicana, que é vizinha ao Haiti. Tinha esse menino por volta de uns 3 anos, e essa menina estava na barriga. Você pode pensar, pastor, como que esse rapaz deixou a família lá no Haiti, esposa grávida e o menino? Irmãos, a gente não consegue compreender o nível de necessidade que eles têm. E ele veio para o Brasil para salvar a família, senão morreriam todos lá de fome. A esposa, 1 mês antes de ganhar essa menina, ela teve que ser internada e tomou uma bolsa de sangue no hospital, porque tinha anemia. 1 mês antes de ganhar. E para trazer essa família para cá, eu poderia contar para você assim, inúmeros milagres que aconteceram. Vou tentar resumir ao máximo a história. Essa bolsa de sangue mesmo que ela tomou, eles não tinham dinheiro, eram $100 na época. Uma irmã humilde na igreja, eu terminei de pregar, a gente nunca foi à frente da igreja, e a igreja tem os seus meios para fazer isso. A gente nunca foi na frente e pediu ajuda, dinheiro, algo assim. Uma irmã no final do culto falou assim: pastor, eu estava pensando na história daquele rapaz, e eu tenho aqui um conferto, trouxe uma ofertinha, ele entregou no papel amassado, assim. Falei: não, irmão, muito obrigado. Terminei de cumprimentar, agradeci. Quando eu abri, era o valor exato para pagar a transfusão de sangue, os $100. Amém. Assim foi com o passaporte, assim foi com vista, muita corrupção, irmãos, também lá, até mais. Muita corrupção. E Deus foi provendo. Nos últimos momentos, procurando passagem para os 3. E eu achei milagre de Deus, uma passagem para os 3 do Haiti para o Brasil. Eu lembro que foi em torno de R$1.500, R$1.600, um absurdo. O irmão da igreja entrou e falou: pastor, eu pago. Vieram para o Brasil. Passou pouco tempo, a Esther foi batizada. Batizei a Esther. As crianças começaram a crescer, ele começou a estudar na escola adventista, ela também começou a cantar no coral, ele a servir como diácono na igreja. Uma vida que começou a ser completamente transformada pelo poder maravilhoso de Deus. Pode passar a próxima. Conseguimos uma bolsa para ela. Esse aqui é o batismo, no batismo da Esther, porque ele cresceu, batizei esse menino. Essa aqui foi crescendo e estudando, batizei essa menina recentemente. Estão marcando agora para eu batizar um sobrinho lá na igreja do NASP. Esses 2 eles levaram lá na igreja do NASP para eu batizar. Algum tempo atrás, pode passar a próxima, conseguimos uma bolsa, ela se formou em pedagogia lá no NASP. Vai ser uma professora, mas o melhor da história ainda está por vir, irmãos. Eu vou contar para vocês o melhor da história. Eu vou pedir para colocar um vídeo. Pode colocar, não precisa de só um vídeo não, pode até deixar a música, mas coloca um vídeo aqui para eles verem. Isso aqui são imagens lá do Haiti. E você vai ver aqui nessas imagens, foi feita de maneira bem caseira. Mas você vai ver as imagens aqui de uma construção. Eu vou contar aqui o final dessa história para você, que ainda não é o final na verdade, mas o que nós temos até aqui dessa história. O Osli e a Esther trabalhando na área de limpeza, lá na escola da Alvorada, hoje estão em Mauá. Ela trabalha também na escola adventista. Eles começaram a pegar os recursos deles. Imagina o salário. Eles começaram a pegar os recursos deles e começaram a enviar para o Haiti para construir uma escola e uma igreja adventista no Haiti. Irmãos, qual é o limite para o poder de Deus? Qual é o limite para a atuação de Deus? Eu nunca imaginei que eu iria participar do plantio de uma igreja e de uma escola no Haiti. Eu nunca imaginei. Eu fiz uma pergunta: você quer fazer uma visita na minha igreja? Foi o que eu fiz. Posso orar por você? Queridos irmãos, essa obra ela vai terminar não por força nem por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Existe algo além dos números.
é a atuação poderosa do Espírito Santo na vida daqueles que Deus pediu e chamou para guardar, para liderar a igreja, para administrar a igreja. Qual é o limite do poder do Senhor na sua vida? Qual é o limite para aquilo que Deus pode fazer na sua igreja? Qual é o limite para aquilo que Deus pode fazer através da sua vida? Não tem limites. Deus não possui limites. Ele é dono de todo o tesouro, de todos os bens da terra e de tudo que nela contém, inclusive de mim e de você. Nós temos um Deus que não tem limites. Ele é todo poderoso para fazer a sua obra, e Ele nos dá o privilégio de participar dela. E quando nós conseguimos ter um olhar diferente, quando conseguimos ter recursos espirituais e temos atitude, Deus permite milagres acontecerem na nossa frente. Irmãos, isso é privilégio, isso é graça, é o poder de Deus que se manifesta hoje em nossos dias na sua igreja, no seu povo, e pode se manifestar na sua vida. Até quando vamos viver da maneira como estamos vivendo? Nós queremos viver a experiência da igreja primitiva, mas nós temos uma vida diferente da deles. Como que esses homens viviam? Eles viviam para o Senhor, para o seu reino, para a igreja. E quando era necessário, Paulo fazia tendas para ter os seus recursos. Mas a principal atividade deles era de embaixadores do reino de Deus. Hoje nós vivemos de maneira diferente. Vivemos a maior parte da nossa vida para o trabalho, para o mercado, para a instituição, para os prazeres, e aquilo que sobra, nós queremos viver para Deus, e queremos que os milagres que aconteceram na igreja primitiva aconteçam hoje, mas a nossa vida é diferente. No entanto, Deus está chamando a igreja para um despertamento. Reaviva a igreja. Deus está chamando a igreja para despertar, para buscar em oração o Espírito Santo, para voltar a ter comunhão através da palavra. Quando você estuda a palavra, você está dizendo: é Deus quem dirige a minha vida. Quando você não passa tempo estudando a palavra, você está dizendo: eu que dirijo a minha vida. Só que se você dirigir a sua vida, nada vai acontecer, porque você é humano como eu sou, e nós não temos poder para terminar essa obra. Se a gente olhar apenas para os números, nascem mais pessoas a cada dia do que aquilo que nós batizamos. Se você olhar friamente para os números, humanamente é impossível. Deus nos deixou uma missão, e a missão é pregar o Evangelho em todo o mundo, mas humanamente, para mim e para você, não tem como, é impossível. Por isso, Deus está chamando uma igreja ao reavivamento. Deus está chamando líderes para se reerguerem. Deus está chamando líderes para voltarem a acreditarem no poder de Deus, para voltar a ficar apaixonados por Cristo Jesus igual no começo, para encher o coração desse amor, para inflamar a sua vida e daqueles que estão ao redor, e para que as pessoas percebam que aonde você está, ali é terreno do Senhor, porque tem um embaixador do reino ali. Pessoas que têm a graça e o privilégio de levar a presença de Deus contigo, e isso vai muito além do que números, porque quando você precisar falar para um irmão, para um líder de departamento, ou para alguém que precisa pedir ajuda da igreja, você pode até falar: olha, eu não tenho recursos materiais, mas eu tenho um recurso que vai mudar a sua vida para sempre. O nome dele é Cristo Jesus. Deus está chamando a gente para isso, irmãos. Qual é a sua profissão? Se eu fizesse essa pergunta para você responder aqui, eu tenho certeza que eu ouviria aqui muitas respostas diferentes. Olha, eu sou pedreiro, eu sou mecânico, eu sou professor, eu sou enfermeiro, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou... Está tudo certo, a gente responde, coloca assim, rapidamente assim. Mas profissão, no sentido mais genuíno da palavra, é aquilo que eu professo ser. E antes de professar ser um mecânico, uma professora, um médico, um advogado, um engenheiro, você tem que professar para o mundo que você é um seguidor de Cristo Jesus, cheio do Espírito Santo. Deus vai reavivar a sua igreja, irmãos. Ou é sim ou não, Deus vai reavivar a sua igreja. E a gente tem que escolher se a gente vai estar no meio disso. Nós estamos caminhando como igreja para os últimos dias. Vai haver uma forte sacudidura, irmãos, e ela já começou. Mas Deus preservará os seus.
Ele unirá a sua igreja, derramará o Santo Espírito, o Evangelho será pregado com poder, e Cristo Jesus vai rasgar esse céu e vai vir para buscar eu e você. E então, irmãos, nunca mais haverá lágrima, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá tristeza, nunca mais haverá doença, nunca mais haverá depressão, nunca mais haverá ansiedade, problemas na família, perdas de pessoas que nós amamos ou escassez de recursos, porque viveremos para sempre num novo céu e numa nova terra com o Senhor. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, se esse reavivamento precisar começar em algum lugar e o Senhor quiser, começa na minha vida, Senhor. Que se esse reavivamento precisar começar em algum lugar, comece nos líderes da Associação Rio Sul. Comece em nossa vida, comece em nossa casa, comece em nossa igreja, e que o mundo possa ter um testemunho que o poder de Deus ainda está disponível a nós nesse tempo, porque Ele se manifestou na nossa vida. Qual é o limite? Qual é o limite para Deus atuar na sua vida? Qual é o limite para Deus te dar uma nova história? Aquele coxo pensava que nada tão extraordinário poderia acontecer. Pensava que a vida ia ser assim até o final. Essa história nos lembra que não. Com este milagre, várias pessoas elas se aproximam de Pedro e João. E Pedro e João começam a fazer o quê? Pregar para eles. O que eles ganham com isso? Um reconhecimento? Sabe o que eles ganham, irmãos? Prisão. Prisão, vão para a prisão. E eles poderiam falar: Senhor, é isso que eu ganho? Estou aqui pregando, deixei tudo, estou aqui representando o Senhor, um milagre acontece e é prisão que eu ganho. Foi isso que eles fizeram? Não. O que eles fazem na prisão? Eles louvam ao Senhor, eles adoram ao Senhor. As pessoas vêm atrás deles e pedem para eles negarem a Cristo. Eles falam: como poderia deixar de falar de Cristo? E o texto fala no verso 4, uma das frases mais lindas, diz assim: e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Sendo eles homens iletrados e incultos, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Deus está te convidando neste concílio, nessa última mensagem, para você andar com Jesus, para você fazer dele o mais precioso da sua vida, para você representá-lo como embaixador, e ao passar tempo com Cristo, ter um olhar diferente, olhar as pessoas de maneira diferente, a vida de maneira diferente, a igreja, a missão da igreja, olhar de maneira diferente, olhar como Cristo olha, a ter recursos espirituais, porque você passa tempo com Ele, na presença dEle, e ter recursos que os mais poderosos homens e mulheres desse mundo não têm, presidentes e reis não têm, que são recursos espirituais, e ter a atitude de alguém que entregou a sua vida como um sacrifício vivo. Irmãos, se vocês tiverem essas três características ao andarem na presença de Jesus, milagres vão acontecer na sua frente. É legal ouvir daquilo que aconteceu na vida de outras pessoas em milagres, mas Deus está te convidando a ver esses milagres na sua vida, na sua frente, na sua história, na sua igreja, a ter uma experiência real com Ele, a entregar de uma vez por todas completamente a sua vida para Ele, inteiramente, e andar na presença dEle, ser perfeito, ser completo, ser inteiro, porque você tem uma carreira proposta por Ele, e ao ter essa carreira proposta e seguir ela olhando firmemente para Ele, você aprendeu a olhar diferente, a ter recursos espirituais e a ter atitude. Quando você tiver isso e eu tivermos isso, irmão, nós terminamos essa obra em nome de Jesus. Em Cristo Jesus volta essa terra. Quantos dessa manhã gostariam de pedir: Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu quero esse amor, louvado seja o Senhor. Eu quero chamar aqui a Suzana para cantar. E naturalmente todos nós queremos isso, mas é possível que algumas pessoas de maneira muito especial estejam precisando nesse momento da sua vida da presença de Cristo e de sentirem que estão com Cristo. Enquanto a Suzana canta, se você está precisando disso, eu te convido agora a levantar e vir até aqui à frente.
um grupo de líderes da sua igreja. E talvez as pessoas olhem para nós e possam imaginar até que a nossa vida é perfeita, que não temos erros a serem corrigidos e que nem temos crises na nossa vida espiritual. O Senhor conhece o seu povo e o coração de cada um aqui presente. Não nos deixes viver um ministério longe de Ti. Nos ajude, Senhor, a deixarmos aquilo que tem nos atrapalhado de vivermos a carreira proposta pelo Senhor. Limpa o nosso coração, Senhor, a nossa mente. Pelos méritos de Cristo, perdoe os nossos pecados. E nesse momento eu peço que a justiça do Senhor Cristo Jesus cubra todos nós aqui presentes. Que possamos sair desse concílio com a convicção de que fomos justificados e salvos pelo maravilhoso dom de Cristo Jesus. Queremos Te servir, Senhor, todos os dias, até o último dia. Não sabemos quando será esse último dia, mas entendemos que está breve. Acreditamos que Cristo Jesus pode voltar em breve em nossa geração. E por isso pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a de uma vez por todas nos consagrarmos completamente a Ti, entregarmos todo o nosso coração, toda a nossa vida como um sacrifício perfeito ao Senhor. E se o reavivamento prometido, Pai, o Senhor quer começar em algum lugar, comece em nossa vida, Senhor. Que a Sua igreja seja reavivada nesse tempo, que o Teu Santo Espírito nos use com grande poder, que aquilo, Pai, que precisa ser feito através da pregação do Evangelho, seja realizado com os recursos que temos e com os recursos espirituais do Senhor, Pai, para que todo aquele que nele crer não pereça, Pai, mas tenha vida eterna. Abençoe o Seu povo, a Sua igreja aqui reunida, essa liderança, que eles carreguem a presença de Cristo aonde eles estiverem, que na igreja local, na casa ou na rua, as pessoas possam reconhecer que na presença deles existe algo diferente, talvez difícil de mencionar, de identificar. É a maravilhosa presença do Senhor. Abençoe os líderes, Pai. Abençoe o pastor Giovanni, pastor Lucas, pastor Jonas, os demais pastores departamentais, distritais, funcionários, que toda essa igreja, reunida como o corpo de Cristo, cada um em função diferente, assim como o corpo, mas todos seguindo a mesma cabeça, Cristo Jesus, cumpram o seu propósito nesse tempo e sejam com grande poder usados pelo Senhor. Peço, Pai, que permita a eles haverem milagres à sua frente. Dê a nós um olhar diferente, um olhar como de Cristo. Dê a nós recursos espirituais, Senhor, e dê a nós atitude, compromisso, energia para servirmos ao Senhor até a volta de Cristo Jesus. Abençoe esse povo, abençoe a sua igreja, o restante dessa programação. Entrego eles a Ti, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador esteja com todos vocês.